Pessoal, vocês já pararam para pensar que na hora de comprar trator, caminhonete, caminhão, os empresários do agro contam até o último centavo, mas muita gente não parou para pensar até hoje no que vai acontecer quando o patriarca de uma revenda de insumos, trading, agroindústria vier a faltar? É por isso que hoje eu chamei meu sócio, Felipe Gomes, para falar de um tema que é a especialidade dele, que é o planejamento sucessório, patrimonial e holdings rurais. E é um tema, com certeza, de muita relevância para os mais diversos agentes do agronegócio. Queria começar, Felipe, com uma pergunta até mais geral para a gente introduzir o assunto. O que é essa tal de holding rural? O que é esse planejamento sucessório patrimonial? Conta um pouco para a gente, por favor. Gabriel, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder falar para o seu público aqui. Gabriel, é o seguinte, o agro mudou. O agro já não é mais aquele tipo de negócio pequeno, familiar, limitado à roça. Hoje são grupos empresariais muito grandes, com centenas de hectares já plantados, tratores, contratos empresariais bem elaborados. Então, hoje a estrutura do agro em si, ela já é muito mais robusta do que a gente tinha alguns anos atrás. A grande questão é que no planejamento patrimonial e sucessório, o agro não avançou tanto quanto poderia. E o grande problema disso, Gabriel, é quando o empresário ele vem a faltar, o empresário rural, tá? Lembrando que aqui a gente está sempre falando do empresário rural, quando ele vem a faltar e a gente não tem o patrimônio dele já planejado, existe um risco gigantesco de trava nas operações. Imagina a seguinte situação, Gabriel. Você tem o seu João, produtor rural, esse cara, apesar dele não estar formalizado, ele tem centenas de hectares plantados, ele tem imóveis na cidade, tem tratores, contratos de fornecimento elaborados, e ele vem a faltar. Tudo isso, todo esse complexo patrimonial dele, vai ser lançado dentro do inventário. E aí está a grande complexidade, porque a gente sabe como funciona o judiciário no Brasil hoje. É extremamente lento, extremamente burocrático, e um processo desse pode tramitar por até 4 anos. Então você imagina o tipo de confusão que isso gera no patrimônio da família. Maravilha, Felipe. Dentro desse planejamento a gente escuta muito falar de holding. Parece que até muita gente que aborda esse assunto só fala essa palavra, né? Que tem que ter uma holding rural. Explica pra gente o que é essa holding, se o planejamento ele de fato se limita a isso e na prática como é que isso funciona. Gabriel, ótima pergunta, porque criou um mito em volta do conceito de holding, né? E a holding, ela nada mais é do que uma empresa que a gente utiliza dentro do contexto do planejamento patrimonial e sucessório como uma ferramenta de gestão, de administração e também de transferência de bens. E eu acho, Gabriel, que essa questão, ela é a mágica do negócio. Muito se fala em economia tributária, economia financeira, mas na minha visão de mundo, a grande vantagem que a gente tem nesse tipo de trabalho é o que a gente consegue construir com a figura da holding. Por exemplo, na holding a gente consegue criar algumas cláusulas de administração. Então, pensa uma família em que o pai atua no agro, tem um filho que acompanha, mas tem um filho que está fora, a matriarca também acompanha de alguma forma. Ali a gente consegue criar condições para que essa família consiga ter funções pré-determinadas ali dentro, e aí cada um consegue também contribuir da melhor forma de acordo com o melhor interesse do negócio. A gente consegue colocar também algumas cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade. Isso vai evitar algum conflito familiar no sentido de que um filho quer vender um imóvel para um terceiro, quer vender os bens da sociedade para um terceiro, a gente consegue proteger para que isso também não aconteça. Além de vedar que bens sejam alienados, sejam colocados em garantia em alguns negócios que não fazem sentido para a família. E tem até um ponto que você sempre comenta, que é a questão de poder pré-determinar o destino de certos bens depois que o patriarca e a matriarca venham a faltar. Eu acho que é interessante esse ponto. Perfeito, Gabriel. Era o ponto que eu ia trazer agora, porque isso também é uma grande vantagem do planejamento. Vamos pegar o mesmo exemplo do seu João, que a gente deu agora. Ele tem os hectares dele plantado, ele tem imóvel urbano, ele tem imóvel rural, ele tem caminhonete, ele tem trator, e tudo isso é um bolo de patrimônio, preciso que a gente entenda assim para poder chegar no conceito lá do inventário. Isso é um bolo de patrimônio que vai ser separado quase que indistintamente entre os herdeiros. Dentro do planejamento, a gente consegue de forma prévia antecipar, porque pensa, no caso do seu João, ele tem 2 filhos. Um deles está com ele na atividade rural desde criança, gosta da roça, quer estar ali dentro, e o outro não, seguiu um caminho diferente, virou advogado no centro da cidade. Então, faz muito sentido, e é até razoável presumir, que o patrimônio desse sujeito ele seja distribuído de uma forma
que se adequa à realidade dos filhos também. Não faz muito sentido, na minha cabeça pelo menos, transferir a titularidade do negócio para o filho que está na cidade, porque ele não tem familiaridade com aquilo, ele nem quer seguir com aquilo ali. Então, a gente consegue, dentro de um planejamento muito bem estruturado, definir com exatidão qual filho vai receber o quê, qual herdeiro tem direito a quê. Isso evita até muita briga no futuro, porque um advogado, muitas vezes, ele não faz ideia de como que é a lida do campo, e transferir para ele esse patrimônio pode virar um problema até para ele, no final das contas. Sim, e se a gente deixa isso para depois da falta, né, no inventário, às vezes tem vários outros interesses, aí já entram noras, netos, que no apagar das luzes, todo mundo num momento de sensibilidade maior, isso acaba virando briga que, se fosse resolvido lá atrás, com tempo para avaliar cada bem e todo o contexto da situação fática, facilitaria muito, né? Perfeito, Gabriel. O ouro desse trabalho é o tempo, tá? Eu costumo brincar, porque muita gente no escritório já chega com a demanda em cima da hora. Olha, meu pai tá doente, meu marido tá doente, a gente precisa tratar isso aqui com uma certa celeridade, e aí a gente não consegue dar 100% do que aquele trabalho merecia, porque o tempo ele é muito, muito vantajoso nesse tipo de trabalho. Não só por questões de organização, administração, igual a gente está debatendo aqui, mas por questões financeiras também. Pensa, a gente sabe que TCMD é um tributo muito caro para a gente arcar com ele na sucessão. A gente conseguir fazer isso diluído no tempo, significa que você também vai pagar diluído no tempo. É uma espécie de parcelamento que você consegue fazer por meio da organização. E não só isso, tá, Gabriel? Além de todas essas vantagens administrativas, nós também temos algumas vantagens financeiras, de ordem tributária, mas eu acho que a gente vai chegar nisso aí, né? Maravilha, Felipe. Esse final da sua resposta, eu acho que tem tudo a ver com a próxima pergunta. Quando a gente fala de vantagem financeira, tributária, o que o empresário rural pode esperar na prática com relação a essa parte mais econômica do negócio? Perfeito, Gabriel. Primeira coisa, é importante a gente mencionar que isso é sempre avaliado no caso a caso. Eu não posso jogar um número aqui, falar um percentual, porque isso vai fazer sentido para o patrimônio de um, não vai fazer sentido nenhum para o patrimônio de outro. Para quem tem mais terra, a conta é uma, para quem tem mais ativo imobilizado, a conta é outra, então... Ativo financeiro também. Financeiro, exato, perfeito. Ativo financeiro, a conta é outra, então para cada patrimônio a gente dá uma destinação diferente e existe uma conta diferente para ser feita. Mas eu posso dar um exemplo aqui. Para hipóteses de arrendamento, aluguéis, porque a gente sabe que o povo que é da roça tem esse costume de adquirir imóveis enquanto planejamento financeiro, né, ao longo da vida. Esses imóveis alugados, Gabriel, a gente sabe que na pessoa física ele tende a pagar até 27,5% de imposto sobre os proventos dos aluguéis. A mesma coisa para os arrendamentos e etc. O que a gente consegue com as holdings, se a gente consegue pejotizar esse patrimônio, né, é que a gente consegue fazer com que essa holding esteja sujeita ao lucro presumido. Logo, os aluguéis podem ser tributados entre 11% e 14% da receita efetiva desses aluguéis, o que é muito vantajoso, porque nós estamos falando aí de quase 12%, 15% de economia tributária mensal ali na cabeça. Então, essa é uma das vantagens tributárias que a gente consegue identificar, e aí tem outras estratégias também, como integralização a preço de custo. A gente equaliza isso para poder chegar na melhor conta para o cliente, mas como eu disse, é enxergado no caso a caso, mas já identificamos em alguns trabalhos economia de até 30% do planejamento contra o custo efetivo do que seria um inventário. Então, realmente existe sim esse contexto da economia tributária, mas ele de longe nem é o principal trabalho. E aí vem uma outra vantagem que eu gosto sempre de citar, referente às holdings, que é a proteção patrimonial, Gabriel. Se fala bastante sobre isso, mas eu acho que não com a extensão que ela merece. Sim. Essa proteção patrimonial é muito interessante porque hoje o empresário rural ele toma o risco no próprio nome. E quando ele leva leva o patrimônio dele para um segundo lugar, que é a holding, mesmo que ele opte por continuar atuando na pessoa física, e aí também é um estudo porque tem questões de fundo rural, tudo isso impacta na disposição financeira diária do cara, então a gente tem que ter esse cuidado também. Mas suponhamos que esse cara opte por levar o patrimônio dele para a holding, mas continue operando na pessoa física. Existe uma vantagem muito interessante. O agro ele atua de forma muito, como é que eu posso dizer? Muito alavancada. Sim. Certo? O agro atua de forma alavancada. Não se financia uma lavoura com pouco dinheiro. Exatamente. Então nós estamos falando de financiamentos multimilionários aí na maioria das vezes. Sim. E esse financiamento, geralmente, direto na pessoa física. Numa hipótese de inadimplência, se você tem um imóvel no seu nome,
ele pode facilmente ser imóvel, veículos, enfim, qualquer tipo de propriedade no seu bem, ela pode ser usada e penhorada para você poder garantir essa dívida. Na medida em que, quando esse patrimônio está numa pessoa jurídica, por mais que você seja o sócio disso, ou que essa sociedade já tenha sido sucedida, existe uma distinção patrimonial aqui dentro para esses bens não serem bloqueados de imediato, pelo menos na primeira instância. Sim. Então, essa proteção patrimonial também é um baita de uma vantagem que se encontra no momento de fazer a holding. Sim, eu acho legal, até mesmo não sendo a minha área, algo que eu vejo você comentando com os nossos clientes, é a questão da tributação que você mencionou, de que a gente está num momento de transição também, né? Então, os exemplos que o Felipe está dando, eles se relacionam ao nosso momento atual, mas quando o Felipe pega um trabalho desse na prática para fazer, né, Felipe, existe também um pensamento a longo prazo, já que daqui a alguns anos a reforma tributária já vai estar em plena vigência, em âmbito de efeitos, né, dessas mudanças. E aí tem uma lógica que a gente não pode pensar só no hoje. A gente vê muito advogado aplicando forma de bolo e na prática isso não funciona, porque o direito está sempre mudando. Então conhecer as nuances desse trabalho é muito importante. Esse é o primeiro ponto. Perfeito, Gabriel. Esse ponto é interessante, porque quando se fala em planejamento e quando a gente começa a apresentar para o cliente, passa uma sensação de que a gente está mexendo só no que tem para trás. É o patrimônio já adquirido, é o imóvel já adquirido, enfim. Mas não, planejamento é para frente, né? Então a gente tem que ter uma mínima previsibilidade do que o futuro nos espera. Então, todo esse planejamento já é considerando reforma tributária. Hoje, gente, existe o PL 108, que hoje é o mais relevante para essa matéria que eu trabalho. Existem algumas mudanças que vão ocorrer ao longo do tempo, mas o estudo e o planejamento precisa ser eficiente para que ele funcione no hoje, mas para que ele também funcione amanhã. Então, nas adversidades temporais que o direito traz para a gente sabe muito disso, decisão muda toda hora. É bom que a gente tenha uma definição sólida, estratégica e de longo prazo, para que esse patrimônio, para que esse planejamento, ele também não vire uma dor de cabeça lá na frente. Felipe, a regra mudou e agora ficou pior para mim. Ainda que seja assim, que a gente crie uma estratégia que a gente possa retroagir na medida do possível para que isso volte para uma situação mais vantajosa a depender do que aconteça no futuro. Sim, pegando essa fala sua, a regra mudou, mas ficou pior para mim. Essa é uma tendência que nós vemos no Brasil, que é fechar o cerco com relação à tributação. Então existe uma série de medidas, projetos de lei que buscam, de fato, elevar a tributação sobre herança. O governo, independentemente do partido, isso daqui não é discussão partidária, mas o governo brasileiro, ele precisa cada vez mais arrecadar, muito uma questão de ineficiência, infelizmente. Então, o governo tem visto no patrimônio, não só urbano, mas também rural, uma forma de arrecadar valores que antes eram deixados ou de lado ou com alíquotas menores. Então, a gente fala muitas vezes que talvez a conta final, né, Felipe, não vai ficar tão menor no agora, mas comparando com o que pode vir nos próximos anos, é uma questão de urgência. Exatamente, e já tem muita gente atenta a isso, tá, Gabriel? Nós fizemos um planejamento recente lá no nosso escritório, que a principal queixa do cliente era: eu prefiro gastar hoje o certo do que correr o risco de gastar amanhã o incerto. Porque hoje se fala muito em aumento de alíquota do ITCMD, que é o Imposto sobre Doação e Causa-Mortes, né? Que é o imposto que incide no momento do falecimento de alguém. Existem sim conversas conversas e projetos, né? Vamos deixar nesse campo, de aumento de alíquota, alteração de base de cálculo e tudo isso, obviamente, para majorar alíquotas e não reduzi-las, porque a gente sabe que no Brasil a tendência é essa de longo prazo. Então a gente já faz um trabalho projetando isso também, e muitas vezes o objetivo nem é ter essa economia tributária tão absurda no começo, é se preservar e preservar o seu patrimônio, de que no futuro essa economia ela passe a não existir, ou pior, ela fique mais cara, muito mais cara do que fazendo hoje. Felipe, agora uma questão que a gente escuta muito no dia a dia, principalmente quando nós recebemos clientes lá no escritório, é de achar que isso é burocrático demais, ou pior, isso é coisa só de gente muito rica, faraônica, bilionários. Conta também um pouco disso, assim, se é algo que você já ouve há mais tempo e se isso está sendo desmistificado na atualidade, como é que está esse cenário? Perfeito, Gabriel. Gabriel, isso é mito, tá? Vamos começar com essa premissa aqui, porque não é só para quem é bilionário que o patrimônio ele salta para fora de tanto que tem, não é assim que funciona.
Qualquer empresário rural, né, que já tenha uma pequena, média propriedade, já é possível estudar a viabilidade disso. Obviamente, Gabriel, a gente também lá no escritório trabalha com muita seriedade, não sai oferecendo esse serviço indistintamente para quem tem uma pequenininha propriedade, porque aí talvez não faça tanto sentido, mas estudo do caso a caso. Mas a grande verdade, Gabriel, é que esse trabalho ele não tem só um escopo de ordem financeira. Então, nem sempre o principal validador é uma questão meramente econômica. Né? Tem gente que talvez faça esse trabalho saindo no 0 a 0. E para ele faz todo sentido por causa do tanto de outras vantagens que a gente ofereceu aqui. Proteção patrimonial, porque ele toma muito risco. Sucessão facilitada, porque já tem conflito na família. Enfim, são diversas as variáveis que permitem que a gente chegue num resultado interessante de constituir uma holding ou fazer um planejamento patrimonial e sucessório por outra via que seja. Mas o fato é, hoje já não existe mais essa questão de é só para milionário, é só para bilionário e eu estou excluído dessa porque eu sou pequenininho demais. Não é assim que funciona. Então é algo que já está ficando mais desmistificado na prática, né? Pelo que você tem sentido no escritório. Perfeito, Gabriel, exatamente isso. A gente tem recebido cada vez mais dúvidas de clientes, gente querendo entender qual que é o escopo do trabalho, nem sempre para fechar o negócio não, mas porque quer entender qual que é a vantagem daquilo na vida dele. E a gente sabe que muitas vezes isso vem porque ele ouviu de alguém dizer que você vai ter uma economia violenta lá na frente, e nem sempre isso acontece, né? E às vezes frustra um pouco a pessoa, mas a gente tem tido um êxito muito interessante no escritório, Gabriel, por causa da abordagem. Eu realmente acredito que a vantagem tributária de curto prazo, ela não é o principal benefício desse negócio. Existem diversos outros muito mais interessantes para a gente poder abordar dentro desse contexto. E só pegando isso de gancho, eu acho que tem uma objeção que a gente ouve muito no escritório, desse cliente mais curioso, que quer chegar, quer entender como que funciona, que é o seguinte: eu quero fazer o trabalho, mas meus filhos se dão muito bem, tudo aqui em casa anda muito bem, e a resposta que a gente tem para isso, Gabriel, é algo muito difícil de dar, né? O assunto em si já é delicado. Quando a gente fala disso, ele fica mais delicado ainda porque a sensação que passa muitas vezes é que você está colocando a idoneidade dos filhos ou dos herdeiros em jogo. E não é isso, tá? Hoje os filhos se dão muito bem, todo mundo é ótimo, é carne e unha, é alma gêmea, mas quando vem o inventário, 4 anos depois, o negócio está todo embolado ali dentro, as atividades estão paradas porque para você alienar alguma coisa de propriedade para levantar um recurso, você precisa de uma autorização judicial. A dificuldade de conseguir financiamento, de conseguir se alavancar, ela fica muito maior quando existe um trâmite dessa natureza, né? O inventário tramitando, ele dificulta a operação também, e aí começa a ter os interesses difusos, você bem colocou. Tem uma nora, tem ali um neto interessado também, que também quer participar da atividade, ou quer o imóvel X ou Y, e aquilo vai virando um problema muito grande. Então, por mais que a situação hoje esteja muito confortável, a situação hoje esteja muito equilibrada em família, a gente sabe que isso geralmente, quando não se planeja, começa a tender para um caminho muito, muito ruim, que é de briga familiar, conflito de interesse, e isso acaba que, quando acontece, para você tirar isso de pauta é muito difícil. Então eu acho que, no final das contas, o patriarca tem um papel muito importante de construir uma base sólida, e a base sólida muitas vezes não está só em gerar um bom relacionamento entre os filhos, é de fato prever coisas que podem acontecer numa falta, e aí que a gente entra, né, para ajudar a mostrar que isso é algo necessário e que é algo que pode ser muito proveitoso se feito com consciência e com estratégias interessantes. Perfeito, Gabriel, isso mesmo. Felipe, então chegando próximo ao fim, conta pra gente um pouco do passo a passo. O produtor rural, o dono de uma revenda, de uma trade, de uma agroindústria, ele entendeu que precisa entender mais ainda da realidade, né? Entendeu que isso é uma dor na vida de quem empreende, de quem acumula patrimônio. E qual que é o próximo passo? E uma vez que ele procura, o que acontece na prática para que chegue a esse resultado que você está comentando? Perfeito, Gabriel. Então o que a gente vai falar aqui é qual que é o passo a passo que o cliente segue lá dentro do escritório quando ele já entra para fazer o trabalho, né? Basicamente, Gabriel, o primeiro passo é reunir com o cliente, fazer O primeiro passo, Gabriel, é reunir com o cliente, fazer um diagnóstico do patrimônio dele, dos familiares, se ele tem mais fazendas, se ele tem mais investimentos financeiros, qual que é a composição patrimonial desse cliente, qual que é o interesse dele com o trabalho,
né? Então eu estou buscando mais segurança jurídica aqui, eu estou procurando um pouco mais de economia, mas eu pretendo ser um pouco mais arrojado, enfim, o perfil é do cliente, a gente só executa as ordens dele. Depois disso, Gabriel, a gente vai partir para o momento que é um trabalho interno nosso. Coletadas essas informações, a gente vai desenvolver a estrutura e apresentar para o cliente. Então, nós vamos identificar nesse momento se o caminho mais vantajoso é uma holding, se o caminho mais vantajoso é um seguro de vida, se o caminho mais vantajoso é uma doação direta, porque pode acontecer também, a depender das circunstâncias. E a partir disso, Gabriel, a gente desenha a estrutura. Quem serão os sócios? Qual será a estratégia de sucessão daqueles bens? Se vai ser via holding, se vai ser via doação direta, um seguro de vida que pode ser uma opção também. E com o desenho dessa estrutura, a gente consegue fazer uma projeção de custos para o cliente também, porque é muito importante. O cara chega lá do escritório, ele quer saber quanto que custa para fazer o trabalho, porque tem honorários envolvidos, tem tributação envolvida, custos cartorários envolvidos muitas vezes. Então, a gente consegue projetar tudo isso para o cliente para ele entender qual que seria o custo efetivo disso para ele. E a gente também faz lá no escritório, Gabriel, uma espécie de comparativo, porque a gente consegue também, com base no patrimônio atual dele, projetar qual seria o custo do inventário. Então a gente consegue botar uma coisa do lado da outra para o cliente entender também que se no caso dele tiver economia financeira, beleza, já identificamos aqui, já temos uma primeira vantagem. Sim, e eu acho interessante até para falar para o pessoal que a forma que a gente trabalha no escritório é que até chegar nesse momento que você falou, que o cliente realmente recebe um raio-x da vida patrimonial, familiar dele, ele não pagou um centavo para o nosso escritório, né? Tem alguns escritórios que trabalham de forma diferente, já preferem cobrar um valor de análise, mas a nossa filosofia de trabalho é que só a oportunidade que a gente tem de entender a vida dessa pessoa, a dor que ele tem e propor para ele algo que faça sentido, isso é um dever nosso que independe de qualquer pagamento. E aí sim, mostrando para ele se sentindo à vontade, sentindo que isso faz de fato sentido para a vida dele, aí sim a gente passa uma proposta para acompanhar aquilo que ele já sabe que faz sentido ou não. Exatamente, Gabriel. Isso aí a gente faz muito também porque a gente acredita no trabalho, né? A gente acredita muito nesse trabalho, a gente sabe que isso realmente agrega um valor inenarrável para a vida do cliente. Quantos feedbacks a gente tem sobre isso, né, Gabriel? Porque quando vem a situação de fato, que o falecimento vem, só quem está preparado enxerga a real vantagem do negócio, Sim. né? Então, acho que passa muito por isso mesmo, né? A gente confiar no nosso trabalho, a gente confiar que o que a gente entrega é algo legal e algo vantajoso para o cliente, e confiando nisso a gente consegue entregar um relatório preliminar para o cliente, para ele poder analisar se aquilo faz sentido para ele ou não, e esse cliente volta. Porque essa seriedade, eu acho que esse compromisso que a gente se propõe a trabalhar, ele faz toda a diferença para um cliente num momento tão delicado como esse. Exatamente. Maravilha, Felipe. E agora a nossa última pergunta mesmo. O que acontece com quem não planeja e se simplesmente deixa para ver depois, né? Mais tarde, aí o depois pode ser depois da falta ou num momento de doença, como você falou. Exato, Gabriel. O fato é, quem não planeja está sujeito ao inventário, né? E o inventário, a gente já conversou muito aqui, nesse bate-papo já deu para ter uma noção do quanto que isso pode ser desastroso para muita gente. A principal desvantagem é essa, é você estar sujeito ao inventário, um procedimento que você não sabe quando que ele vai acabar. E hoje nós não temos só essa variável negativa, Gabriel, nós temos mais uma também, que ela está em foco, que é a reforma tributária. A gente vai ter um papo sobre isso aqui agora também, e nós hoje, de fato, não sabemos qual será o dia de amanhã, como que ele vai acontecer, e se essa falta, né, esse falecimento, essa perda de um ente querido, ela ocorre no momento posterior, com reforma tributária já em vigor, com alíquotas maiores, com base de cálculo alterada, pode ser que essa projeção que a gente chegou a fazer para o cliente hoje, dele ter 1 milhão para pagar, isso pode virar 2, 3, 4 amanhã, ninguém sabe. O objetivo não é fazer terror psicológico, nada disso, é algo até muito óbvio. São coisas que a gente já está vendo na prática. São coisas que nós estamos vendo na prática, e a gente mesmo não consegue projetar esse custo futuro da reforma tributária, porque a gente não tem bases suficientes para falar sobre isso, né? Então, esse é o grande prejuízo de não fazer o trabalho hoje. Felipe, então muito obrigado por ter vindo aqui hoje para bater um papo e falar para o pessoal dessa ferramenta tão importante que é o planejamento sucessório, patrimonial e principalmente com a utilização de holdings rurais, que é uma tendência.
E eu acho que o nosso papel aqui é esse, muito mais do que vender serviços jurídicos, é informar. A gente não está aqui para promoção do escritório, eu acho que é mais para levar acesso ao pessoal do agro. Foi quando eu resolvi, de fato, viver isso no dia a dia, me especializar em direito do agronegócio, foi por uma dor que na minha cabeça não fazia sentido, né? Como é que o agro é a locomotiva do Brasil, movimenta cerca de 1/3 do PIB, e no final das contas, aqui em Minas, eu nunca tinha ouvido falar de um advogado do agro. É óbvio que existe, mas são muito raros. Então, eu acho que o nosso papel aqui é esse, é de informação, é de contribuir para o agro brasileiro. Então, te agradeço muito por ter feito parte disso aqui hoje. E o próximo vídeo vai ser sobre uma decisão do STJ recente, do final de maio, que pode ter mudado o jogo para as cooperativas de crédito com o tal do fantasma da recuperação judicial. Então, já convido vocês para assistir o próximo vídeo e agradeço aí a audiência de sempre. Um forte abraço, nos vemos nos próximos vídeos.